Olá, gente, nós estamos aqui na Associação Comercial de Congonhas, iniciando uma nova jornada na comunicação para os nossos associados, para o nosso comerciante, para o nosso prestador de serviço aqui em Congonhas. Para quem conhece, a gente esteve lá na Rádio Congonhas durante 4 anos e hoje a gente inicia essa nova jornada, um novo perfil, né, uma nova forma de comunicar, né, uma forma mais descontraída, uma forma bem interativa, e pra gente é um prazer poder iniciar essa nova jornada. E aqui eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Rádio Congonhas por ter aberto as portas pra gente e recebido a gente lá durante 4 anos. Foi um excelente veículo de comunicação, a gente conseguiu chegar ali no comerciante, no consumidor, em suas residências. Então assim, a gente fica muito feliz de poder ter virado essa chave, trazendo essa nova tecnologia para chegar até você, continuar chegando até você. Então, dá boas-vindas a vocês que estão aqui nos ouvindo hoje. Esse é o podcast Comércio em Pauta da Associação Comercial de Congonhas. Eu sou o Edson Adriano, conhecido como Edinho, presidente da Associação Comercial, e estou aqui recebendo a Lígia. Quem não conhece a Lígia, aliás, saiu da Associação Comercial. Eu já sabia que ela ia sair, uma pessoa altamente competente, mas eu amarrei uma cordinha no pezinho dela e na hora, de vez em quando, eu vou lá e puxo ela, e aqui está ela. Seja bem-vinda, Lígia, pra gente bater aqui um bate-papo aqui. Tem uma pauta muito bacana e nós vamos bater um papo aqui muito legal. Seja bem-vinda novamente, né, Lígia? Obrigada, Edinho. É um prazer estar aqui. É muito bom voltar. Eu tive a oportunidade de ficar 2 anos na Rádio Congonhas, né? Então, assim, já tô achando que a gente tá muito chique, né? Xícara personalizada, uma pauta toda desenhada, tem até pão de queijo. Hoje nós batemos todos os recordes, tá bem assim, diferente. E muito bom. Gostei muito da oportunidade, pode me convidar para todas. Você, mais que ninguém, sabe o quanto eu amo desenvolvimento econômico. E desenvolvimento econômico, associativismo e associação comercial, tá todo mundo buscando a mesma coisa. Então, sempre que puder, pode me convidar que eu venho fácil. Não, muito bem. E assim, é uma oportunidade bem bacana que a gente tá começando agora, né, de trazer essas informações para você comerciante, para você prestador de serviço, para você associado, para você que não é associado, né? Como vocês sabem, a Associação Comercial ela está presente em Congonhas aí há quase 50 anos. É uma longa história, né, uma trajetória de muito trabalho, e a gente está aí há quase 6 anos à frente da Associação Comercial. Tem sido para mim assim uma grande escola, não vou negar, e a gente tem viajado muito, tem participado de muita coisa bacana, trazendo muita coisa legal para Congonhas. E esse é o papel da associação, é fortalecer esse associativismo, trazer as pessoas aí no coletivo para que a gente possa, de fato, desenvolver a nossa economia, desenvolver o nosso comércio aqui em Congonhas. E em falar em desenvolver, a gente também tem que desenvolver a associação comercial. E a gente só desenvolve uma entidade trazendo gente para dentro. E aí, Lígia, eu queria que você desse boas-vindas aí aos nossos novos associados aí nos últimos dias aí. Na verdade, né, são várias empresas, assim como outras, acreditam no trabalho da Associação Comercial e vem somar força com a gente. Então vamos dar boas-vindas pro pessoal do Mercado Pet, né? Pet Shop aqui, que tá aqui no centro, que é do Magno e Companhia Limitada. Pro pessoal da Uai Batata, que é na direção da Maria de Jesus. O Guma Auto Center, que é da Ingrid e do Ítalo. Aí a gente fala que eles são do bairro Profeta, né? Para quem tem essa dúvida, o bairro Profeta é um centro industrial que está se criando aqui, um distrito, né? Para falar certinho. Um distrito industrial da nossa cidade. Eu vi o trabalho que a Priscila, que é a atual gerente da associação, esteve lá junto com você, com o Anderson Freitas, com a Tainá. Então, assim, é bacana ver. A gente tem que apoiar mesmo, as pessoas têm que entender que o associativismo vem para unir. E eu tive a oportunidade de conviver com você 2 anos nisso. Para quem não sabe, gente, o Edinho tá à frente da associação há quase 6 anos. Ele teve chegou aqui com um cenário e para quem tá acompanhando de perto, tipo assim, ele revolucionou.
Então, assim, é muito bom quando a gente é parado na rua pra falar assim, nossa, no tempo que estava na associação, todo mundo tava ouvindo falar de vocês, a gente fez inúmeras coisas legais. Sim, né? sim. Quando eu paro pra pensar em tudo que a gente já desenvolveu nesses 2 anos, eu fico muito orgulhosa da minha participação junto com você, que me ensinou a trabalhar. Então, assim, o associativismo é o caminho, pessoal. Então, não tem nem o que falar. E é muito bom. Igual eu peguei a pauta aqui, uma colinha, dá pra ver o tanto de gente que entrou, né? Igual eu já falei alguns e vou continuar aqui. Empreendimentos e Negócios SRG, que é do Sérgio, também no bairro Profeta, no Distrito Industrial que eu tava comentando. A Mércia Regina, que é a dona da Divina Gula, que é lá do bairro Casa de Pedra. O Glaucio de Souza Ribeiro, JP Locação, do bairro Boa Vista, é do Glaucio mesmo. E a Tati, né, da Popt, todo mundo conhece ela. Essa pipoca tá famosa em Congonhas. Pipoca gourmet, né? Eu saio da academia, já encontrei aquela pipoca lá, falei assim, nossa, morri de treinar, agora não. Mas ela fez até com whey, tá? Pra você ter uma noção. Bacana. Ela tá empreendendo real. Então, muito obrigada, né, gente? Primeira coisa é agradecer a credibilidade desse pessoal ter apoiado, tá incentivando a associação pra gente continuar essa parceria de sucesso, né? Porque a associação, junto com o desenvolvimento econômico da cidade e junto com todos o comércio unido, pode fazer várias coisas. Agora, você falou um negócio interessante aí, Lígia, porque o trabalho, não existe trabalho sozinho, é todo um coletivo, né, um conjunto de pessoas. A gente tem, né, mais de 200 associados, tem uma diretoria toda voluntária, tem os parceiros, tem os prestadores de serviço, então é todo um conjunto, né, que faz essa engrenagem rodar. E que a gente acha muito importante, que é esse trabalho conjunto, como eu disse, da Associação Comercial de Congonhas, prestando esse trabalho, né, há quase meio século aqui em Congonhas. Acho que é importante dizer isso. É uma das entidades mais antigas em funcionamento, né, ininterruptamente. Então, assim, a gente fica muito orgulhoso de poder fazer parte da história da Associação Comercial de Congonhas. Isso, inclusive, acho que semana que vem, né, que eu esqueci a data exata, depois vou pedir a Priscila pra falar pra gente. Ela tá completando 45 anos. Se não me falha a memória, dia 20 de outubro, acho que já passou aí. Não, já passou não. Tá chegando. 16 de outubro. Exatamente. Então, assim, 45 anos de história, hein, Edinho? Sabendo que 6 você fez bombar. Isso a gente pode falar. Não. Tem muita história. Então. Tem muita história aí, a gente sabe né, todos os presidentes que passaram tiveram a sua página escrita, né? Todos fizeram um trabalho aí para que ela tivesse aí esses anos aí em atividade, né? Todos são importantes, foram importantes, né? Sim, e para quem não conhece aqui, né, e tiver curiosidade, que tiver oportunidade de vir aqui, a gente tem uma galeria onde mostra todos os diretores. É muito legal quando vê uma pessoa aqui, porque a gente presta serviço para várias coisas para a comunidade, inclusive constar o CPF, entre vários outros benefícios que a associação distribui ou proporciona para o povo congonhense. Aí as pessoas olham lá e veem uma foto, nossa, o Tunico da Passarela que fundou, nossa, o Edinho da Dulá, nossa. Então, assim, é muito bacana ver e todo mundo entender que e quem tá aqui sabe, né? Mas eu não sei se todo mundo que tá aqui nos ouvindo hoje consegue perceber isso. O tanto que o trabalho é voluntário. Então, assim, a pessoa para um pouco o comércio dela e vem aqui contribuir de alguma forma. Aí a gente, nesses 6 anos que o Edinho tá aqui, que eu posso falar com mais propriedade, apesar de que eu ouvi muitos ex-presidentes, né? Tive a oportunidade de conhecer mais a fundo a história da associação. Então, assim, aí a gente tem a CISC Mulher também, né? Mandar um abraço para as meninas. Gabi, Companhia Limitada, Jéssica. Não vou falar o nome de todas, não vou esquecer alguém. Mas só a presidente e a vice. Ah, sim. Bem lembrado, bem lembrado. A gente tem um canal do YouTube, lá tem toda a história da associação sendo contada no vídeo que nós fizemos recentemente, né? E vários outros materiais lá que contam um pouco da história da associação comercial. E esses vídeos, em modéstia à parte, quando eu vejo várias vezes, tanto esse quanto que foi que contou, né? Que foi o vídeo que a gente fez institucional para contar um pouquinho desses 44, mas a gente já tá no 45 quase. 45 anos. O baile que a gente comemorou ano passado, 44 anos de associação comercial. Então, assim, tem muita história bacana. O vídeo do baile também ficou incrível. Foi muito legal. O nosso diretor que está aqui que fez, né, gente? Exatamente. Não vamos deixar de comentar. E é importante também, Lígia, a gente dizer para as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo aí, que nós estamos fazendo esse podcast dentro da associação comercial.
numa sala totalmente equipada aqui, né? Toda a estrutura, toda a tecnologia. Então nós estamos aqui na nossa sede própria, que é outra ação, né, que a gente fala com muito orgulho. A Lígia participou um pouquinho aí dessa construção, né, Lígia? Hoje nós temos uma sede própria, então isso também faz parte aí da construção da história da Associação Comercial de Congonhas. Sim, e eu participei, ele falou um pouquinho, mas eu participei da maior dor de cabeça. Foi a hora que começou a quebrar as paredes, então eu participei de quase tudo. Mas foi bacana ali, foi um aprendizado para todo mundo ali, né? A gente teve ali uma obra, né? Foi realmente uma obra ali, e além da obra mesmo, né? A gente teve o trabalho burocrático de toda a questão de prestação de contas, uma vez que a gente, né, teve a oportunidade de receber uma verba pública, então a gente sabe da responsabilidade que é gerir uma verba pública, de prestar conta. Então teve realmente um trabalho ali intenso, não só na obra, mas também com os papéis, né, Lígia? Você que conduziu tudo ali, sabe dizer pra gente aí como é que foi tão difícil também, né? Uhum. E aliás, detalhe, tá? Detalhe. É importante, nós já falamos isso lá ainda na Rádio Congonhas, mas nós fomos a primeira entidade a entregar a prestação de contas de todo aquele rol de entidades que recebeu a emenda impositiva no município de Congonhas naquele ano. Isso vale lembrar. E tipo, eu e o Edinho foram as pessoas que, assim, eu na parte mais de organizar e o Edinho me dando apoio, a gente tocou essa obra que não canso de me lembrar do Marcelinho falando na rádio, onde arrancou todos os cabelos da cabeça do presidente. Não, mas tem um daqui ainda sobrou. Foi assim, obra é obra. Todo mundo, qualquer situação na sua vida profissional, na sua obra da sua casa, se não tiver um BO, não é obra. Então, assim, a gente teve alguns empecilhos, algumas dificuldades, mas todas superadas. E hoje, eu acho que bonito. Eu lembro que quando eu falava assim, quando eu via as fotos de antigamente para o que era hoje, assim, nossa, eu trabalho num lugar muito bonito. Agora você falou em obra, não estava na pauta a gente falar de obra da associação, mas olha que bacana. Olha qual que é o assunto que a obra puxou. Plano diretor do município de Congonhas. Né? Está sendo feito um trabalho pela prefeitura, né, através aí da contratação da ONU Habitat. Esse projeto ele começou em 2024, me parece que em março, para fazer a renovação do plano diretor de Congonhas. Que o nosso plano diretor aqui é um plano antigo, me parece que é de 2006. E por que eu falo do plano diretor e falo de obra? Porque às vezes o empreendedor acha que é só abrir uma oficina, é só abrir uma loja, vou abrir lá naquela rua, e quem dita as regras da onde que pode ter determinados ramos de atividade é o plano diretor. Então, assim, é importante falar do plano diretor aqui, porque está no momento dos empresários, das pessoas procurarem a prefeitura para darem suas sugestões. Na minha rua eu queria aqui montar um negócio e lá não pode, como é que funciona? Então, assim, eu queria trazer essa informação importante aqui. Está tendo um plantão numa sala em cima do Cicobi, todas as quintas-feiras, para que quem tiver interesse procurar a equipe lá, tirar as dúvidas, darem suas sugestões e participar dessa construção desse novo plano diretor que, se Deus quiser, ele vai entrar em vigor a partir do ano que vem, se tudo correr bem. E o mais bacana disso, né, gente, é bom pensar. Eu sou suspeita para falar disso, mas tudo precisa se ter regras. Então, com a construção de um plano diretor mais atualizado, porque a gente vem de uma era tecnológica que da pandemia pra cá, andou 20 anos em 5. Sim. Acelerou o processo. Então, acelerou. Igual na época do Juscelino Kubitschek. Como é que era? 5 anos em 50? Alguma coisa assim. Não lembro direito, gente, me perdoe, mas eu fugi da aula de história nessa hora. Então, assim, é válido. Construiu 50 em 5. 50 em 5. Exatamente. Dinheiro é cultura. Então, assim, é uma coisa que faz sentido. Todo empreendedor tem que entender que não é só abrir o ponto de comércio, tem toda uma estrutura administrativa por trás disso. Tem que ter um apoio da prefeitura, né? E a prefeitura tem a secretaria adequada para poder incentivar. O plano diretor tá aí, às quintas-feiras você pode ir lá tirar sua dúvida, pesquisar igual eu, né? Moro na Bias Fortes. Será que a Bias Fortes pode ter comércio? Não pode? Que eu tô quase agarradinha lá na igreja. Então, assim, tem que olhar, gente. Faz todo sentido. E a gente, o fato de ser uma cidade histórica, também questão do patrimônio histórico, de fã e tudo, enfim, tem toda uma questão, mas vale a pena, é uma pauta que a gente achou interessante trazer aqui.
E tem um outro projeto muito bacana, Lígia, você podia falar pra gente aí, que é o Natal de Oportunidades. Tá? Um projeto muito bacana aí, que a prefeitura lançou juntamente aí, né, com outros parceiros, a Associação Comercial é parceira lá também. Eles vão oferecer vários cursos para preparar o comerciante para o Natal que tá chegando, tá batendo na porta aí. Então, Lígia, dá uma olhadinha aí, fala pra gente aí o que está sendo pensado aí para que o nosso comerciante, o empreendedor, possa se capacitar para melhor atender aí no Natal aí de 2025. O programa chama, né, Capacitação, Oportunidades de Emprego. O que é bacana aqui? É uma iniciativa da Prefeitura de Congonhas, uma parceria da associação e juntamente com o Sebrae. Todo mundo aqui entende a oportunidade que o Sebrae tá, mas sou até suspeita para falar. Aí ele vai acontecer, acho que as inscrições, né, do dia 20 ao dia 30 de outubro. Aí a gente vai ter curso de precificação inteligente, segurança nas vendas, atendimento ao cliente, técnicas de vitrine, fortalecimento do comércio e o impacto do digital. Todos os temas muito atuais. Acho que todo mundo que está um pouco envolvido nessa área de vendas, né? Dando meu veredito, eu acho que são temas bem importantes, principalmente atendimento ao cliente, porque a velha história que todo mundo fala, mas não é só Congonhas não, gente, é Congonhas, aí você vai num evento da Federal Minas, aí você ouve que é Lafayette, aí você ouve que é Ouro Branco, aí você ouve que é Lagoa da Prata, todo mundo fala do atendimento. Então, assim, tem vários temas, várias estruturas, você pode tanto mandar o seu funcionário, quanto você ir para pegar alguma dica, né? Porque aprender nunca é demais e curso, a aprendizagem não ocupa espaço. E tem um outro ponto importante desse projeto aí, é um banco de empregos, tá? Vai ser montado lá no Cine, lá, a oportunidade para as pessoas que estão à procura de um emprego se cadastrarem para que o comércio possa buscar ali a sua mão de obra para atender nesse período de Natal aí. Então, é muito legal essa campanha que, na verdade, né, Lígia, é um problema geral, tá? Isso é nacional, Brasil todo, a escassez da mão de obra, tá? Geral. Então, assim, estão tentando aí com essa ferramenta buscar novos profissionais, inclusive, estão apostando muito no 60+, né? Foi uma campanha, inclusive, lançada aí alguns meses pelo Sesc, uma campanha do 60+, muito bacana. E a gente entende que essa galera aí dos 60 anos e mais, tá às vezes ocioso em casa, tem condições de trabalhar, tem conhecimento e precisa, muitas das vezes, de compor a sua renda. Então, assim, é um novo mercado sendo pensado diante desse problema, esse caos que a gente vive da escassez da mão de obra. Então, para reforçar, Natal de Oportunidades, inscrições até o dia 19 de outubro. Inscrição facinho, gente. Pegou o celular, entrou no Simpla, procurou lá Natal de Oportunidades, escolha seu curso. Aí, se você tem dúvida, tem um telefone que é provavelmente da prefeitura, que é o 37320872. Dúvidas também, só acessar o Instagram, as redes sociais da prefeitura, o site. Lá vocês conseguem ver sobre isso também. Vale a pena o esforço. Está atendendo de A a Z, tanto do dono da empresa quanto os funcionários. Não percam essa oportunidade, né? E aí você vê que é um trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e chovendo no molhado, sem desenvolvimento econômico, ninguém cresce. Exatamente. E falando em Natal, Lígia, vamos falar aqui da campanha de Natal, né? Nós fizemos aí alguns anos anteriores a campanha de Natal, a Associação Comercial sempre fez, junto com o Sindicato Comércio. E esse ano a gente está pensando uma campanha um pouco diferente do ano passado, dos anos anteriores, na verdade. E a gente não vai trabalhar esse ano com sorteio. Nós vamos fazer uma campanha um pouco diferente. Então a gente vai fazer algumas ações. Então estou só dando um spoiler aqui, mas a gente vai trazer as informações aí nos próximos dias. Nós vamos sentar essa semana aí para discutir o que será feito. Mas nós estamos, inclusive, em conversa com a prefeitura para a gente fazer umas ações legais, trazer o consumidor para a rua, encher o centro da cidade, trazer aí, de fato, um movimento para esse período que é o período mais importante para o comércio, que é o Natal. Sim, né? Onde as vendas aumentam
e tem que dar uma atenção mesmo. E outro detalhe, né? A época que a cidade fica mais bonita, que essa Congonhas no Natal é um sonho. Eu sei disso, acredito e ouço de várias outras cidades que, nossa, a decoração de Natal de Congonhas tem anos que é um sonho. Eu sempre falei, Congonhas é realmente privilegiada porque o enfeite de Natal fica muito bacana. A gente sabe que tem pessoas das cidades vizinhas que vêm para visitar, para tirar foto, para trazer as crianças. Então, assim, fica muito bacana. E a associação comercial, ela trabalha, né, dentro dessa questão do Natal com os lojistas. A prefeitura faz o seu papel e faz muito bem, que é a questão da ornamentação que nós falamos aqui, mas existe todo um trabalho ali mais comercial, que é aproveitar essa época boa do Natal. É uma época que o salário dobra, né? Tem o 13º, tem as participações de lucro, tem os incentivos. Então, assim, a economia ela é mais pujante ali no mês de dezembro, e a gente que é do comércio precisa de aproveitar esse momento, né? E criar as alternativas para que a gente possa, de fato, ter aquela venda elevada no mês de dezembro ali. E já vou aproveitar e vou dar o meu palpite, tá? Porque eu não sei se eu vou estar no dia da reunião, porque você sabe que a vida é corrida. Tem que ter campanha da cartinha do Papai Noel. Alô, Sandrinha, precisamos de você, né? Porque ela é a nossa parceira nesse ponto. Inclusive a gente fez, né, o ano passado com os Correios lá, a parceria, ficou muito bacana, né? Movimentou bem ali. E falar em final de ano, Lígia, eu acho que eu vou trazer um assunto aqui que é uma pauta que tá aí nos 4 cantos da cidade, tá realmente criando uma ansiedade gigante no comerciante, que é o cartão de alimentação da Prefeitura de Congonhas. É um assunto, né, que vai demandar a gente aqui um tempo, né, mas a gente precisa de contar um pouco dessa história. O cartão da Prefeitura de Congonhas, desde que ele foi criado, né, eu não me recordo aqui o ano, mas já tem uns bons anos, né, que a prefeitura deixou de dar a cesta básica para dar o cartão. Só assim, se eu não tô enganada, acho que foi no primeiro mandato do Anderson, porque a gente já teve uma reunião para conversar parece sobre que isso. sim. Então, assim, já tem uns 6 meses que a prefeitura tá pagando o cartão de alimentação no salário, na folha de pagamento do servidor público, né? A gente sabe que esse cartão, ele sempre teve problemas, né? Seja com taxa abusiva, seja com pagamentos não feitos dentro do prazo estipulado, dentro do prazo acordado. A gente sabe que sempre teve esse problema. No início do mandato do Anderson, a gente teve várias reuniões, inclusive lá com a secretária de administração, com a Ana Flávia, e para discutir, né, qual que seria a melhor forma, né, como que seria feito, quais seriam as tratativas para que a gente pudesse resolver a questão. E eu cheguei em algum momento a falar que a associação comercial tinha uma solução para isso, que era poder fazer a gestão do cartão de alimentação do município, tendo em vista que outras associações comerciais do estado, junto lá com os CDLs e outras entidades de classe, fazem também essa gestão. Então a gente conversou muito, foi uns 3 meses de conversa, até chegar num denominador comum, que a gente apresentaria um projeto, apresentaria ali um plano de trabalho, para que a gente pudesse fazer essa gestão. E assim foi feito. Você, inclusive, né, Lígia, participou muito ativamente dessa construção lá no início, mas houve um momento ali que a gente deu uma esfriada, porque nós chegamos a assinar o termo de fomento, um termo de parceria com o município, Associação Comercial e Prefeitura. Nós recebemos uma notícia que nós tínhamos que dar uma paralisada, porque houve ali naquele momento uma notificação do Tribunal de Contas alegando 2 situações: a questão da inegibilidade e a questão da capacidade técnica da associação comercial de fazer essa gestão. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a gente, Lígia, você tem visto, a Priscila está aqui todo dia, a gente está sendo cobrado todos os dias pelo comerciante. Porque quando a gente assina lá atrás um termo, a gente já estava formalizado, inclusive foi publicado pela própria prefeitura, pela associação comercial, que a gente estaria iniciando os trabalhos ali em setembro. Então a gente paralisou, a notícia não é boa, infelizmente a gente, né, não vai fazer essa gestão do cartão. Eu tive uma reunião hoje com a secretária de
de administração hoje, né? Nós estamos gravando aqui dia 16 de outubro. E que esse plano nosso vai ser feito a rescisão e o município ele vai fazer a abertura ali da licitação para contratar aí a empresa que vai fazer a gestão do cartão de alimentação da prefeitura. Por que nós estamos contando isso tudo aqui? Para dar satisfação para o comerciante que está cobrando todo dia, cadê o cartão, que dia que começa, que dia que não começa. Aí eu conversei hoje com a Ana Flávia, falando, Ana Flávia, a gente precisa dar uma resposta para o comerciante. Então aqui está a resposta, a gente está torcendo muito que o município corra com a licitação para que a gente tenha o cartão no final do ano. Porque o impacto negativo nas vendas, desde que começou a colocar o dinheiro na conta, ele é gigante. Nós recebemos aqui pessoas que falam que caiu muito as vendas e tudo. Então a gente está torcendo para que a prefeitura possa fazer o quanto antes a licitação e a gente de fato tenha o cartão dentro do comércio de Congonhas. Sim, é importante falar, até peguei minha calculadora aqui, que eu vou fazer, é bom fazer conta de padeiro, né, que o pessoal brinca. Você vai pegar, acho que o cartão de alimentação é 1.200, aí você multiplica isso por 13, né, porque chega em dezembro, o pessoal ganha um prêmio, que essa prefeitura realmente, a prefeitura de Congonhas realmente tem esse prêmio para todos os funcionários. São cerca de quase 50 milhões de reais no ano dentro do comércio local. Então, assim, se a gente já tá reincidido, acho que desde... Tem 6 meses. 6 meses. Então, assim, uma parte desse dinheiro, como o funcionário recebe em conta, ele gasta do jeito que ele quer. Então, assim, é triste isso. Eu fiquei decepcionada quando eu fiquei sabendo que o Tribunal de Contas barrou, porque, mais que ninguém, Deus sabe o tanto que eu queria que isso tivesse dado certo. Porque a gente ia resolver o problema do comerciante, porque o que a gente mais teve aqui, altas pessoas pedindo apoio da gente, de quê? De conversar com a gestão da prefeitura, né, tanto nesse mandato quanto das pessoas do mandato anterior, para quê? Para conferir se o pessoal da empresa estava pagando em dia. Assim, teve alguns estabelecimentos em que os funcionários consideram super importantes que não queriam passar o cartão. Então, assim, a questão das taxas abusivas, a questão do pagamento dos comerciantes, o atraso para receber, todo mundo sabe, né? Se você tem comércio, você tem que fazer seu caixa, tem que tá girando no azul, senão você não consegue manter as contas, detalhe, né, Lígia, aqui, ó, um ponto importante, nós divulgamos isso lá no início, né? Nós conseguimos ali uma taxa de 2,5%, muito baixo. Então, assim, tava tudo caminhando para dar certo. Mas a gente precisa de entender, né, que trabalhar com parceria com o poder público é diferente. Tem toda uma legislação que a gente precisa de respeitar, né? Precisa de ter esse cuidado de fato, porque realmente é muito delicado, é muito sensível essa questão de parceria com o poder público, principalmente quando se fala em parceria com recurso financeiro. Sim. Então a gente precisa de entender, vamos torcer, o que a gente tem que fazer é torcer para que dê certo, que consiga uma empresa que dê uma taxa atrativa, que consiga pagar dentro do prazo bacaninha ali para o comerciante, para que a gente tenha aí de fato uma parceria saudável para ambas as partes, né? E que o comerciante faça adesão da campanha, do cartão, né? Porque quanto mais comércio tiver aceitando o cartão, mais satisfeito o servidor público vai ficar, porque ele vai ter mais opções de compras ali. Sim, e também, né, a associação, todas as empresas que geralmente ganham, né, a associação abre as portas para poder receber, né, Jim, para poder dar apoio, porque quando você vai participar de uma licitação dessa, você tem que ter no mínimo 100 comércios que aderem à proposta da empresa vencedora da licitação. Então, assim, a gente sabe da importância disso, a gente quer que o dinheiro gire em torno aqui, porque se a prefeitura tem esse recurso para poder usar, é baseado no que ela arrecada dentro da cidade, né, dentro das atividades de mineração, de comércio e serviços. Então, assim, a gente trabalha para que o dinheiro fique aqui. Então, espero que dê certo. E a gente, dentro do que a gente tem conversado, a gente tem sentido muito boa vontade do poder público, inclusive do próprio prefeito, de tentar ter feito com a associação comercial, né, porque é uma entidade, como a gente falou no início aqui, de quase meio século, está aqui presente em Congonhas, né, tem a sua credibilidade pela sua história que já construiu aqui na cidade.
E a gente está muito otimista que vai dar certo, assim como, né, coincidentemente o Anderson criou o cartão lá atrás. Hoje ele vai trazer esse cartão de volta com uma empresa séria, com uma empresa que de fato consiga pagar em dia, que tenha uma taxa atrativa para que a gente consiga trazer essa economia de volta, principalmente nesse período agora de Natal, como nós falamos aqui, que é o melhor momento para o comércio aí. A gente não pode perder essa oportunidade. Sim. Vamos falar de um outro assunto importante aqui, apesar de ter passado, mas era um problema também que nós tínhamos aqui, que é a questão do Jubileu de Congonhas. Quando eu falo problema, aquela questão ali do comércio, com o Jubileu e tudo. E esse ano a gente conseguiu, felizmente, né, mais uma ação da prefeitura aí, uma parceria muito bacana. Prefeitura aí, como diz, pensou fora da caixa. Inovou e trouxe o comerciante para a ladeira do Jubileu. Então, assim, foi muito bacana, né, Lígia? A gente participou lá ativamente dessa inserção do comerciante lá, deu para ele a oportunidade de ir para o Jubileu, sentir lá o clima, como que funciona, a questão das vendas, do perfil, do novo perfil, né? Nós estávamos falando aqui no início aqui, nós ficamos 4 anos na rádio, podcast é diferente da rádio, e lá é a mesma coisa, o cara saiu da loja dele para uma barraca de lona, ficar ali 12 horas, né, vendendo, então assim... Eu lembro o pessoal falando com você, nossa, Edinho, a gente abre aqui 9 horas e vai fechar quase 11 horas da noite. O batido é mais... Segunda. Mas a gente teve, inclusive a Priscila participou muito com a gente, a Priscila tá aqui. Depois, Priscila, você podia vir cá pro pessoal te conhecer. O pessoal tem que saber que é você. Eu falei que você participar, mas você não quis? Ela participou com a gente aí, né, ativamente ali, acompanhou. Nós tivemos algumas reuniões, várias reuniões antes, algumas depois, para sentir ali como é que foi. Né, foi feita uma pesquisa entre eles e, se não me falha a memória ali, 95% dos comerciantes que subiram para o Jubileu têm interesse de voltar o próximo ano. Então, foi bom. Né? Foi ótimo, excelente. 9,5 em 10. Foi excelente. Bom. E a gente espera que as 27 barracas que foram disponibilizadas para o comércio, o ano que vem isso possa aumentar, né? Porque quem não foi, que estava na dúvida, eu acho que arrependeu não ter subido. Sim, eu participei assim não, né? Conversei com a Priscila algumas vezes antes do pessoal aderir e assumir a responsabilidade de pegar uma barraca. Então, assim, a maioria dos comerciantes no início estavam meio assim, tipo, vamos falar igual o mineiro fala, né? Recebiado com a situação, porque é uma inovação, né? Dá parabéns para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ao prefeito, porque isso é legal, gente. Então, porque na hora que o comerciante vai lá chorar que o Jubileu atrapalha, é muito fácil. Aí você só chora, você só chora e não toma uma atitude. Então, assim, ele deu a oportunidade. Esse é o caminho. Tomara que o ano que vem de 27 vai para 54. Quem sabe, prefeito? Bom, pensa nisso com carinho. Mas aqui, a ideia é essa. Aí, realmente, a gente chegou, tanto Priscila, Edinho, a gente foi passear um dia no Jubileu à noite pra ver, não é fácil. A gente viu pessoas lá abrindo 9 horas. Eu achei legal também que foi, assim, um sentimento bom do pessoal, né? Ô, Edinho, obrigada pela oportunidade. Então, assim, foi um legal. Trabalho fácil, mas o pessoal gostou. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no Jubileu, na lojinha da minha tia, e eu sei que o bicho pega mesmo, é muito romeiro, e eu trabalhei final de semana, e nem fui lá dia de quinta-feira, igual no dia que a gente foi, não. Então, assim, é puxado, mas é gratificante. E, tipo assim, continua batendo na tecla. O associativismo é isso, a gente deu essa oportunidade, que o ano que vem isso prospere mais, porque no início, poucos acreditam. Aí na hora que você vê que dá pra ir, mais gente vai com certeza entrar no bar. Mas vamos torcer, né, como a gente falou aqui, que o ano que vem vai ser melhor ainda. Ô, Lígia, nós estamos falando aqui do associativismo, é um outro assunto também que não estava na pauta, mas a gente vai puxar na memória. No final desse mês acontece mais um congresso da Federaminas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho até da sua experiência de viver esse evento lá. Esse ano a Priscila vai estar lá com a gente. Você participou, me parece que de 2 anos, né? Sim, eu fui em Aracá e fui no Tauá de Caeté. Em Caeté. Então, assim, conta pra gente aí como é que é lá, qual que é a sua experiência, né, de participar ali junto com outras associações. A Federaminas hoje, ela tem mais de 300 associações dentro da federação. Então essa turma toda vai pro congresso, você fica ali 3 dias, né? Um evento muito bacana que a gente sai de lá um pouquinho
pensando bem fora da caixa, né? A bem cabeça borbulha, eu acho que é assim. Então, assim, gente, pra quem não sabe, a associação comercial, quando ela tá totalmente legalizada, ela pertence à Federaminas, que é a federação de todas as associações comerciais dentro do estado de Minas Gerais. Aí, o Edinho, por sinal, é diretor lá também, né? Porque essa pessoa tem 1001 funções na vida. Mas é muito bacana. É um momento que a gente realmente, igual o Edinho falou, a gente pensa fora da caixa, né, Edinho? Porque a gente tem a oportunidade de conhecer várias pessoas, assim, que estão no atual, tipo assim, estão na crista da onda, né? Como eu vou falar. Então, assim, a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa em atendimento ao cliente, a gente pensa em inovação e, principalmente, a gente pensa em pessoas. Porque por mais que exista o mercado, o e-commerce tá aí bombando, não tem jeito, gente. É o jeito que você é tratado numa loja, é a forma que uma pessoa te recebe na porta do seu comércio. Tudo isso é pensado. E outra coisa também, né? A atratividade para fazer levar alguém na porta do seu comércio. Então, assim, já tive oportunidades, já conheci pessoas incríveis, já fui em várias palestras. Tipo assim, se eu tivesse que pensar, igual pra mim, aquela do Walter Longo, em Araxá, foi totalmente pensar fora da caixa. Então, assim, pra mim foi incrível. Tanto é que de vez em quando eu ainda dou uma stalkeada no Instagram dele pra ver o que ele tá fazendo. Porque faz a gente, tipo assim, meu Deus, eu não sei nada ainda, né? Até aí ele, na época da palestra dele, ele me abriu uma porta pro ChatGPT, que hoje é meu melhor amigo de trabalho. Seu de quase... Meu script de 99,99%. Ajuda bem, né? Ajuda bem, né? Não, ele salva vidas, gente. Até os erros de português de vez em quando. O diretor tá aqui batendo um coraçãozinho. Não sei se você tem acompanhado. Ele não é mais a crista da onda, né? Estão vindo várias outras ferramentas. Aliás, eu até ouvi essa semana um podcast falando que ele é só a pontinha do iceberg. Exatamente. Eu também, quem não ama? Eu só não aprendi ainda a pedir foto chique. Ainda não tô boa nisso, que eu acho que eu tô bem... Eu tô bem falsa na foto, não pareci eu. Não gostei das vezes que eu tentei. Inclusive, nós participamos de várias questões ali, né, de várias palestras e tudo ali. E é o terror né, dessa geração, porque a inteligência artificial vai roubar os empregos. E não lá, a todo momento, fala, não, a gente não vai roubar. Né? Vai ficar de fora quem não se adaptar. Justamente. Quem não conhecer a inteligência artificial, que, cara, o céu é o limite para aquilo ali. É uma loucura. Que você vê os caras fazendo ali. Tá tudo ali, cara. Deixa eu só falar uma coisa engraçada. Não tá na pauta, não, mas vale a conversa. Eu conheci uma pessoa, aí ela falou assim comigo: você já perguntou pro seu chat se tivesse a revolução das máquinas, se ele te mataria ou se ele te salvaria sua vida? O meu salvaria a minha vida. Porque, tipo, eu sou assim, né? Eu consigo separar o meu chat de vida pessoal com o meu chat de coisa de trabalho, né? Porque administradora tem que ser perfil, leis, tudo, tem que ter uma certa coisa. E também minha vida pessoal, quando eu guardo a foto, que não sou eu na foto, gente, não sou. Aí, o que eu pensei? Que na hora que ele falou que ele não me mataria, então eu tenho como me adaptar e viver a nova realidade que está por vir, né? Que cada dia que passa acontece mais rápido. Mas voltando à pergunta que você me fez, que a gente fugiu e não falou, ela vai amar. Primeiro também pra viver isso. Inclusive a Jéssica vai participar com a gente esse ano também. A Jéssica lá da Ortocenter, a nossa vice-presidente da CISC Mulher. Da CISC Mulher, e também participa com a gente aqui na associação, vai estar com a gente lá. Imagina, mas a Jéssica que borbulha ideia o tempo inteiro vai gostar. Mas aqui, é muito válido. A experiência do Tauá, eu fazendo propaganda de graça pra aquela mulher, mas ela é top, a Lisete Ribeiro. Ela fez inclusive uma palestra lá pra gente. Ela é sem base. Então assim, fazer propaganda de graça mesmo, ou não corta, tá, diretor, porque vale a pena. A experiência do Tauá já é 50%. E tudo que você aprende também foi bacana. E eu tive o privilégio também a gente viveu muita gente do poder da diretoria do Zema. Se alguém tá aí que não gosta dele, só lamento, porque eu adoro ele. Então eu acho ele empreendedor e é o caminho que eu busco. O diretor não corta isso também, por favor. Defendo ele com unhas e dentes, apesar de ter hora que ele não me deixa muito satisfeita, não. Mas ele é empreendedor, então assim, ele participa. Acredito que nesse ano ele pode... tá confirmada a presença dele. Vou perder. Agora, uma outra pessoa fantástica, você tava lá, foi o Jorge Gerdau, né? Aquela ali foi... Eu tenho até uma foto ele com a esposa ali participou.
Inclusive foi muito legal, né, Lígia? Porque ele ficou do primeiro dia ao último dia ali, tomando café com a turma ali. Ele estava inscrito no evento, na verdade. Ele foi para participar dando uma palestra, mas ele ficou, inclusive depois... Não, palestra não, ele participou junto com o Passalho de um painel. Exatamente. Depois eu conversei com o Valmir falou, contratou ele nessa condição dele ficar os dias todos lá e dando atenção ali. Você vê que muito acessível, uma história de vida fantástica, né, da Gerdau ali. A esposa dele, um trabalho fantástico, um trabalho social ali. Então, assim, foi também uma experiência Foi, e detalhe, fantástica, né? Parece que ele nem cobrou no final, né? O Valmir chegou e falou que ele nem cobrou. Então, assim, são experiências bacanas. São experiências. Então, assim, eu não gosto de tietar as pessoas, não, porque eu acho que dependendo do momento delas, elas ficam um pouco inseguras e tal, aquela coisa. Mas eu tietei ele, postei uma foto minha dele no LinkedIn pra garantir, porque aí esse povo da Gerdau vê que eu conheço o chefe deles, né? Um homem bilionário, com aquela humildade que não tem base, né, gente? Aí a gente teve a oportunidade de conversar, porque assim, convenhamos, né, gente? Pessoas e pessoas. Ele é o tipo de cara que, se olhar pra ele assim, pela simplicidade, tanto dele quanto da esposa dele, foi incrível. Foi super, super positivos com a gente, né? Conversou, mas valeu, a história dele valeu. Então, assim, ela vai aprender muito, né? Vai. Pode preparar 3 dias de festa. Como eu sou velha, às vezes eu ia dormir cedo, porque eu ficava o dia inteiro. Porque quando assim, a maioria das pessoas, eu não sei, quando a pessoa aprende muito, ela precisa ficar depois no silêncio, acho que até organizar as ideias, pra organizar as ideias. Então, às vezes eu meio que cansava, não conseguia curtir até o final. Mas é muito vale muito. E também, que eu falei, né? Agora, falar em Federaminas, você falou em federação, em confederação, eu queria trazer um spoiler aqui, até pedir o nosso diretor para projetar aqui na tela aqui. A Associação Comercial, ela vai passar por uma reforma da sua identidade visual. Não é uma decisão que nós tomamos, né? Isso veio de cima, isso veio lá da Confederação Nacional. Então, se tudo correr bem agora, no início de novembro, a gente vai virar essa chave, né? A marca da associação, ela vai mudar as cores, vai mudar um pouquinho o layout ali. Então a gente traz uma nova roupagem. Então a gente vai aí dentro... Sério? O verdinho vai acabar, né? O verdinho vai acabar, vai virar azul. Não, azul cruzeiro, tô fora. Tem um verdinho de leve, mas vai virar o azul. Então o pessoal aí pode acompanhar aí, mas é só um spoiler aí. Depois a gente vai trazer o que significa essa nova logo, o que ela representa, né? E assim, como tudo muda, né? A gente vai ter que se adaptar. Nós falávamos aqui da inauguração da nossa sede própria aí recentemente, então a gente vai ter que fazer algumas adaptações aqui para atender toda essa mudança da nossa nova identidade visual. Aí vamos parar para pensar também, né? Se tem azul, tem o dedo do Valmir, né? Valmir, o Cruzeiro não sai da sua vida, não tem jeito. Outra coisa, Lígia, eu queria anunciar aqui que a gente tem um podcast já programado aí nos próximos dias. Nós vamos receber aqui o nosso grande mestre, um historiador, o André Candreva, para contar pra gente aqui a história do nosso comércio em Congonhas. É uma história muito interessante, a gente já teve uns bate-papo aí. Então o comércio de Congonhas, ele tem uma história fantástica, né? Desde de século passado aí, tem muita coisa bacana. Época de jubileu, do trem, o comércio vibrante ali da época do Zé Arigó, enfim, tem muita história bacana. E a gente vai receber ele na próxima edição, o André Candreva, para contar um pouco aí dessa história. Ele é o vulgo cérebro da cidade, porque quando ele conta, ele dá até nome e sobrenome, que eu já tive a oportunidade de ver ele nos cursos que a gente teve a oportunidade de participar na Romaria. Aí quando ele vai assim, da família tal e tal e tal, aí veio fulano. Isso é incrível. Não, ele é bacana, e vai trazer muitos insights bacanas aí pra gente ver de onde começou, conhecer a história e projetar um futuro aí, né? Se Deus quiser, nos próximos dias aí. Ô, Lígia, eu acho que a nossa pauta pra hoje era só isso aí. Se você tem mais alguma pauta bacana aí, quiser colocar alguma coisa. Não, minha cola acabou, tá tudo certo. E a gente tá aqui, como eu disse, né, estreando aí o podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. É tudo muito novo pra gente, a gente tá começando agora. Assim como começamos a rádio lá há 4 anos atrás e ficamos lá 4 anos, né? Eu acho que a gente saiu um pouquinho melhor do que entrou e a gente espera que esse podcast também seja dessa forma.
Nós vamos receber muita gente bacana aqui pra gente bater um papo. Vamos trazer os empresários, vamos trazer o comerciante, né? Você que tá assistindo, que gostou, né? Segue as nossas redes sociais lá, né, Lígia? Isso aí. Da Associação Comercial. Procure a gente, procura a Priscila aqui. Faça a sua agenda, venha participar com a gente aqui desse bate-papo. Eu tenho certeza que cada comerciante, cada empresário tem a sua história, pode compartilhar com a gente, para que a gente possa também ajudar outras pessoas aí que estão começando a empreender nessa economia louca que é o Brasil, nessa loucura, mas é muito gratificante estar no comércio, é muito gratificante poder atender o comerciante, o nosso consumidor, é muito gratificante fazer o que a gente gosta, né? Sim. Eu adoro o comércio, eu e minha esposa, nós estamos lá na loja. É bacana você levantar cedo e ir pra loja, porque a gente gosta. O comércio é um vício, né? A gente já falou outras vezes aqui. E pra terminar... E é muito bacana, né? Eu quero agradecer por estar participando. Pode me chamar pra outras, tá? Que eu venho. Aí a gente pode falar. E é muito bacana essa ideia de trazer comerciante aqui. Até pra sentir como que é essa pegada. Porque, igual a gente tava conversando mais cedo com o diretor, mais descontraído, mais à vontade, mais chique também, né, gente? 2 copos, água, suco, pão de queijo. Mas aqui é válido. E uma coisa, eu sou suspeita pra falar, eu falo dele todas as vezes que eu tenho oportunidade. Flávio Augusto, da Geração de Valor, ele fala: vendas é o caminho. Eu tô tentando descobrir o que eu quero vender pra mim seguir ele. Mas você vende as ideias, você vende. Não, eu vendo ideia. Isso aí pode me chamar que eu vendo mesmo. Porque é o futuro, aí a gente tem mais uma oportunidade, né, de desenvolver pessoas, desenvolver projetos, de ver pessoas prosperando, porque não tem nada melhor do que o comércio trazer isso, né? Ver o tanto de gente que pode crescer, o impacto que traz na sociedade, o impacto que gera no social, porque por mais que você queira que a pessoa compre de você, tem toda uma história envolvida. E nós aqui no associativismo, a gente tem a nossa parte social. É tão bom quando a gente vai fazer campanha de Natal, que a gente vai lá, visita uma escola, dá um apoio, leva o Papai Noel para as crianças verem. Então a gente já viveu muita coisa bacana legal. aqui. Então é isso aí, então, né? Até a Vocês próxima. que acompanhou a gente aí, nós estamos aqui no podcast Comércio em Pauta da Associação Comercial de Congonhas, e em breve a nova edição estará no ar para vocês acompanhar a gente. Obrigado, Lígia, aí, por aceitar o desafio de, assim como eu, né, fazer esse momento inicial, né, esse momento novo pra gente, mas que a gente, com o passar do tempo, a gente vai ficar melhor ainda, se Deus quiser. Então, é isso aí. Até breve. Um abraço.